Que foi? Será que foi? Foi. Olá, minha gente do estágio 2. Deixa eu me arrumar aqui, que eu sempre fico desorientada. Cadê eu? Uh, não desistam. Vamos lá. Tudo bom, minha gente? Agora vamos para a nossa segunda peça. Já deixei aqui no esquema para nós. Primeira coisa, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos estudar os institutos da prisão preventiva, mas antes disso, vamos para o nosso enunciado. Opa, antes do enunciado. Essa peça, gente, também podia ser de outubro. Então, ó, sem churumelas. O negócio tá aqui, tá facinho de fazer. Com a explicação e com o esqueleto, não tem desculpa. Então, vamos aproveitar o feriado aí no meio da semana, já é domingo. Na quarta-feira a gente tem o feriado de 7 de setembro. Vamos lá, vamos mandar nossa petição para o tutor, vamos aguardar a correção dele. Vamos receber a correção e vamos ganhar 10 na nossa petição, porque nós vamos repostar o que ele pedir para a gente arrumar. Certo? Vamos lá. Esse PDF aqui, sua petição, vai ser o nosso guia. Então, eu vou ler com vocês só o enunciado e vocês vão ler até o final, porque ele vai trazer doutrina e jurisprudência para vocês. Vamos lá. Muito bem, conforme ocorrência anterior, fulano de tal, brasileiro, carteira de identidade X, residente domiciliado na rua X, nessa capital, foi flagrado dentro de sua residência com vários comprimidos de êxtase, também chamado de droga do amor. O êxtase é uma droga psicoativa conhecida quimicamente como 3,4-metileno dioximetanfetamina, abreviado como MDMA. Os policiais civis que estavam fazendo a investigação, lastreada em denúncia anônima, entraram em sua residência sem mandado judicial, valendo-se do conceito de que o crime é classificado como permanente, podendo o flagrante ser dado a qualquer momento e sem autorização judicial. Ademais, ingressaram na residência sem qualquer consentimento do morador. Em sua prisão em flagrante, fulano de tal fora encaminhado para audiência de custódia, que fora realizada um mês após o fato. O fato se deu na comarca de São Paulo. Você requereu o relaxante da prisão... O relaxante. Você requereu, desculpa, gente, o relaxamento da prisão em flagrante, tendo em vista que ela não fora feita de forma legal, uma vez que descumpriu 310, que exige prazo de 24 horas para sua realização, bem como não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva. Forte ainda, que a investigação foi lastreada em denúncia anônima e o flagrante foi feito sem observar os balizamentos jurisprudenciais do consentimento do morador. Todavia, o magistrado entendeu por bem decretar a prisão preventiva, afirmando que o prazo de 24 horas é considerado impróprio e não merece ser seguido à risca. Além disso, corroborou as declarações do Ministério Público de que o acusado é rico, e isso pode ensejar prisão com base na garantia da ordem pública, bem como ele poderia fugir do país e ameaçar testemunhas em razão da sua excelente condição financeira. Por fim, o magistrado entendeu que, por tratar-se de crime permanente, o flagrante poderia ser dado a qualquer tempo, independentemente de autorização judicial. Desculpa. Bem como a existência de consentimento do morador, bem como a inexistência de consentimento do morador para o ingresso em sua residência constitui mera irregularidade. Dessa forma, o réu, nesse momento, encontra-se preso preventivamente na cidade de São Paulo, estando os autos com o delegado de polícia responsável, tendo sido o feito distribuído para o juiz da primeira vara criminal da comarca. Cumpre ressaltar que até o presente momento não houve indiciamento e já se ultrapassando 90 dias na investigação, ultrapassando-se assim o prazo previsto no artigo 51 da Lei
343 de 2006. Além disso, a autoridade policial não requereu a realização do laudo definitivo, nem procedeu à oitiva de testemunhas, inexistindo assim sequer indiciamento do acusado. Você, como advogada de fulano de tal, bebeu uma água aqui, gente. Perdão. Deverá interpor a peça cabível para a restituição da liberdade de seu cliente, uma vez que está recolhido há bastante tempo sem qualquer diligência policial prestes a ser cumprida. E sem qualquer judiação do bichinho, né, minha gente? Vamos ver aqui. Aqui ele está falando da prisão preventiva. Precisa ler, ó, tem até umas jurisprudências. Deus, morri agora. O que mais? Ele só está tratando da prisão preventiva. Está falando do excesso de prazo, lá da lei, do artigo 51, né? Vamos ver aqui. Ele traz 51. Ponto de atenção. Olha só, minha gente. Então, nesse caso, o que está acontecendo, né? O flagrante era ilegal, aí o juiz converteu em prisão preventiva, em vez de relaxar o flagrante, né? Que seria a melhor situação para esse caso. A melhor solução para esse caso, né? E aí, o que rola aqui, minha gente? Olha só. Lá no Código Penal, quando a gente vai lá nos artigos 312, a lei vai dizer o seguinte para a gente. Vai dizer que a prisão em flagrante, aqui, ó, primeira coisa, ela é uma exceção. A regra é que a pessoa fique solta. Por quê? Porque na nossa lei vai viger, na nossa Constituição, o princípio da presunção de inocência. Isso quer dizer que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. E quem prova o contrário? O Ministério Público, e sentencia o juiz, né? E a decisão com trânsito em julgado. Então, quando não couber mais recurso, aí sim nós vamos dizer que aquela pessoa é culpada. Antes disso, minha gente, não tem culpa formada. Então, a pessoa não precisa cumprir a pena de forma antecipada, salvo se tiver os requisitos da prisão preventiva. Vamos lá ver os requisitos da prisão preventiva. Ela vai estar lá no artigo 312 e vai estar assim, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como? Aí a gente vai ter duas garantias aqui. Garantia da ordem pública, da ordem econômica, depois, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Só que esse perigo tem que ser concreto, não pode meras deduções. Precisa ter prova que essa pessoa vai fugir, que essa pessoa vai ameaçar testemunhas. Não pode meras conjecturas, né? A prisão preventiva também poderá ser decretada quando pelo descumprimento das cautelares, não é o caso. Ela deve ser, ó, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo de existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da pena adotada. Ó, isso quer dizer, não adianta dizer só porque ele é rico, ele vai fugir. Não, eu preciso de fatos novos ou fatos que já existem no processo para poder... Meu Deus! Para poder... Se eu continuar tossindo, eu vou regravar, gente. Senão fica muito ruim, né? Para poder o quê? É fundamental o decreto da prisão. Lembrando que a Constituição fala que a regra é que a pessoa fique solta. O que mais aqui?
Vamos para o artigo 314 agora, dar uma olhadinha, ó. A prisão preventiva, em nenhum caso, será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes nos autos... Não. Ter o agente praticado legítima defesa aqui, estado de necessidade, não. Vamos para o artigo 316, é isso que eu quero. Aqui é isso mesmo. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, que vai ser o pedido que a gente vai fazer, revogar a prisão preventiva se no decorrer da investigação e do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem as razões que a justifiquem. Decretada a prisão preventiva, deverá o emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Isso aqui a gente vai lembrar do André do Rep, né? Então, o que acontece aqui? Então, vamos lembrar que a gente tem um princípio maior, que é o da presunção de inocência. Eu só posso, então, deixar uma pessoa presa antes da decretação da sua culpa, depois do trânsito em julgado. Antes disso, eu só posso deixar se eu tiver motivos para isso. Então, eu tenho a prisão preventiva, preciso prova de que essa pessoa vai ou atrapalhar o processo, ou vai fugir, ou vai continuar praticando o mesmo crime. Se mesmo assim tiver esse medo, a gente ainda tem uma possibilidade aqui, ó. E aí a gente vai para o artigo 319. A gente chama de medidas cautelares diversas da prisão. Elas vão estar aqui, ó. Então, em vez de prender a pessoa, suspende o passaporte, ó. Manda comparecer em juízo periodicamente, se ela não for, prende. Proibição de frequência a determinados lugares. Essas, então, do 319, tornozeleira eletrônica, são medidas cautelares diferentes da prisão. Então, a pessoa vai estar com a liberdade dela restrita, porém não restrita totalmente, só parcialmente. E aí ela não vai ficar presa. Nosso pedido aqui, ó, então, de relaxamento de prisão, eu fiz aqui o esqueletinho para nós e deixei o pedido bem no esquema. Mentira, porque ó, tá A, A, C, D, não tá muito no esquema, não. Então, primeiro deixa eu justificar aqui, senão eu não consigo nem ler, minha gente. Acho que é toque que eu tenho. Enfim. Então, A, aqui é B. Eita. C e D. Aí sim, agora tá certo. Vamos lá do começo, ó. Então, como que faz? Eu vou mandar para o mesmo juiz que está julgando o processo, da capital, São Paulo. Fulano de tal, já qualificado, né? Vem por seu advogado, que subscreve, procuração anexa, respeitosamente propor o presente pedido de revogação de prisão preventiva, com fundamento no 316 CPP. Dos fatos. Vou ter que narrar os fatos aqui novamente. Dizer dessa vez que foi preso, circunstâncias da prisão, houve pedido de relaxamento do flagrante, o juiz não acolheu e decretou preventiva. Do direito. Veja, minha gente, como que eu faço do direito? Eu tenho que trabalhar com as premissas. Então, eu venho aqui, premissa maior, não, premissa menor, maior, que é a lei, conclusão. Então, como que vai funcionar? Na premissa menor, eu vou falar do caso concreto. É? Não sei escrever, gente. Aí, parei de tossir, pelo menos. Na premissa maior, eu vou falar da lei. E na conclusão, eu vou ter a aplicação da norma à lei, criando uma norma
individualizada para o meu caso. Isso o que é fundamental. Não é ficar recortando e colando. Mas, professora, você recortou e colou. Eu sei, jovem. Mas eu fiz isso justamente para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui, ó. Então, vamos que vamos. Vou demonstrar para vocês aqui como que a gente faz um parágrafo sem ficar transcrevendo o artigo, que eu vou apagar tudo isso. Ó, então eu vou falar dessa premissa maior da lei. Então, eu peguei o artigo 312, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Essa parte não tem nada a ver, vou tirar. Ó, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, assegurar a aplicação da lei quando houver existência de crime, de suficiente de autoria e perigo de lesão. Então, como que a gente pode fazer? Na premissa menor, caso concreto, eu vou falar do meu caso aqui, o que está acontecendo aqui. Aí a gente vai colocar assim, fulano de tal, fulano de tal, primário e de bons antecedentes, sendo processado como incurso nas penas do artigo 30 da lei 11.343/2011, porque a data acima descrita, porque eu não lembro, e vocês vão colocar, né? Foi surpreendido pela polícia, mandado judicial, invadindo seu apartamento e supostamente encontrando. Quanto, gente? Eu já esqueci, Jesus. Quantos comprimidinhos de êxtase tinha? Será que ele fala? Não lembro mais. Então, aqui ainda estou na premissa menor. Não fala? Residência, vários comprimidos de êxtase. Vários? Então, vamos lá. Supostamente encontrando vários. Então, vamos pôr assim. Comprimidos de. Não sei escrever. Êxtase. Assim? Desculpem. Êxtase. Vixe, Maria, se não for, depois vocês arrumam aí. Então, eu falei da premissa menor. Agora, vamos para a premissa maior. Então, vários comprimidos de êxtase. Então, premissa maior. Vamos colocar assim. No artigo 312, no artigo 312 do CPP, que versa sobre a prisão preventiva, vírgula. Então, já vou tirar a parte que não me interessa, só vou deixar a parte que me interessa, né? Porque afirmo em seu parágrafo indo que decisão que decretar deve ser motivada em receio de perigo de existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifique a medida adotada.
Aqui, ó. Então, vou colocar aqui. Vários cumprimentos. Está sendo processado. Tal. Então, foi preso preventivamente sob o argumento de ser abastado financeiramente e poder agir a qualquer momento. Foi isso, né? Então, melhorei minha premissa maior aqui, ó. Então, vamos lá. Fulano de tal, primário de bons antecedentes, está sendo processado por recurso, porque na data acima descrita foi surpreendido pela polícia, mandado judicial, foi preso de novo. Tá, não escrevi. Foi preso preventivamente, sob argumento, tal. Conclusão. Qual que é a conclusão aqui? Há motivos para motivos concretos para a decretação da prisão preventiva. Ato de fulano de tal ser rico não é razão suficiente para mantê-lo preso. Para mantê-lo preso, necessário se faz existirem, necessária se faz a existência de razões concretas para decreto celular. Aprender. Quis fazer uma graça aqui, vocês viram, né? Então, olha só, minha gente. O que vocês viram que eu fiz aqui para ensinar vocês a fundamentar? Eu peguei a lei para a gente poder saber do que está falando e fiz um texto dividido em 3. Na primeira parte, eu falei do caso que aconteceu. Na segunda parte, eu falei do artigo. E da terceira parte, eu juntei uma coisa com a outra. E agora, o que eu faço? Agora eu arranco fora. Isso aqui, ó, é só para meu texto não ficar voando. Vou arrumar aqui minha fonte. Tudo Arial 12, sem negrito. Então, já comecei a minha fundamentação. Olha que belezinha como a gente fundamenta. Agora, ó. Agora eu quero que vocês falem sobre o 316, parágrafo único. Da mesma forma, usando as premissas. Então, eu vou colocar assim, ó. Fundamentar usando as premissas e conclusão, né? Premissas e conclusão. Então, ó, vou repetir. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Tanto faz a ordem, tá? Mas como eu falei premissa menor primeiro, vamos deixar do jeito que tá. Então, premissa menor. Caso concreto. Premissa maior.
Lei. Lei. Aqui eu quero que vocês falem do 316, parágrafo único. Está falando que é 90 dias. E que eu me lembre lá no caso, está dizendo que já tem 90 dias. Conclusão. Vou unir o caso concreto à lei. Professora, posso deixar aqui, ó? De jeito nenhum. Vocês vão fazer fundamentadinho, bonitinho, depois eu excluir o artigo. Pois, no 319, vocês vão ler o 319 e vão ver aqui, ó, que existe possibilidade de, por exemplo, caçar o passaporte dele, para ele não fugir. Então, a gente vai dizer, caso o juiz não subsidiariamente, então aqui, ó, subsidiariamente, caso não entenda ser o caso de revogação que converta em medidas cautelares diversas da prisão. Aí aqui, eu sempre ponho um acento agudo que não tem aqui. E aqui, o que eu vou colocar na premissa menor caso concreto? Aí eu vou colocar aquilo lá que o juiz fundamentou em medo de fugir. Acho que é medo de fugir porque é rico, uma coisa assim. Então, vocês vão lá ver e vão explicar. Fundamento foi no medo de fugir porque é rico. Premissa maior. A possibilidade do juiz soltar a pessoa, porém caçar o passaporte. É isso que eu quero que vocês pensem e coloquem aqui para mim. Aí, ó, deixei tudo aqui para vocês, mas depois vocês vão tirar. Jurisprudência e doutrina, precisa pôr, é requisito, senão a peça de vocês vai voltar com pontuação a menos. Vocês vão lá, ó, na biblioteca virtual, vão achar jurisprudência e doutrina e vão colocar aqui para nós. Depois, deixei aqui, deixa eu ver o pedido que eu fiz. Diante do exposto, respeitosamente requer a revogação da prisão preventiva e atenção aos fundamentos elencados e da forma que segue. Considerando que não foram preenchidos de forma concreta os requisitos do artigo 312, pois não se demonstrou os elementos hábeis e a presença de garantia da ordem pública ou qualquer outro elemento, e que da mesma forma não se cumpriu o mandamento legal 316, inexistindo razão para o seu descumprimento, uma vez que se trata de imposição legislativa, bem como não se atender os requisitos previstos na Lei 11.000. Ixi, isso aqui eu nem vi. Então, vocês vão lá ver também. Aqui, ó. Também vão falar disso. Do mesmo jeito. Sempre trabalhando com as premissas. Lembra, gente, que se a gente trabalha assim, a gente consegue fundamentar de uma forma muito mais fluida para o juiz ler. As primeiras vezes não dá certo, fica meio difícil escrever, mas depois vocês vão ver que vocês vão conseguir escrever melhor. Requer a revogação da preventiva subsidiariamente, ou seja, caso o juiz não aceite, pelo princípio da eventualidade, aplicação das medidas cautelares, conforme prudente arbítrio, não. Pode colocar sim. E você quer a prisão, você quer só a cassação do passaporte. Coloque aqui as medidas que vocês acham. Eu sempre coloco a medida que eu acho que é cabível. Nada de prudente arbítrio. Requer ainda a imediata expedição de alvará. Então, maravilha, olha só. Só vamos fazer o que interessa para nós, que é o fundamento. Ah, não esquece de narrar a questão aqui, ó. Narrar os pontos importantes. Vou deixar aqui de presente para vocês, então, esse esqueleto gordo aqui para vocês. E deixo um beijo para todo mundo. Até a nossa próxima aula. Até mais, galera.